Hey galera, meu nome é Jason e estamos aqui em mais um vídeo da série Desenhando Personagens Originais enviados por vocês pra mim. Lembrando que no final do vídeo eu comento um pouco sobre como você pode enviar o seu personagem também. Hoje aqui o personagem que a gente tá fazendo é esse nosso garoto aqui, arqueiro. Eu não recebi nenhuma informação sobre ele porque foi antes de eu definir algumas regras, né? Eu tava meio que testando. Então esse é um dos primeiros personagens que foram enviados. Então, assim como o último que eu fiz, eu não tenho muitas informações sobre ele, então vamos falar aqui e focar exclusivamente no desenho do inscrito que enviou aqui o seu personagem. Logo de cara eu posso dizer que eu achei o visual do personagem bem simples. Quando a gente vai fazer uma história, é interessante que a gente dê algum visual um pouco mais marcante, principalmente para os protagonistas, para eles se destacarem da multidão. Mas é claro que em histórias mais mundanas, onde o objetivo é que o personagem principal ou os personagens principais eles sejam tão simples quanto até os figurantes, então que realmente mostre que eles não são nada demais, digamos assim, esse visual pode casar bem. Você pega um Shingeki no Kyojin, por exemplo, todas as pessoas meio que têm a mesma cara. Eu não sei quanto disso é escolha estética do autor, quanto disso é falta de habilidade, pelo menos no mangá, mas pelo menos você tem uma sensação geral de que o personagem ele é como qualquer outro. Então, nesse sentido, pode ser que seja uma escolha legal. Se a ideia não é essa, então é interessante você pensar em alguma coisa um pouco mais extravagante, digamos assim, para os seus personagens principais, para que realmente eles se destaquem de outros figurantes que estejam em cena e que eles sejam mais marcantes na memória de quem tá lendo a sua história. Uma coisa que eu achei interessante aqui no desenho do inscrito, que eu achei que valia a pena bastante comentar, é talvez uma das características mais comuns de quem está começando a aprender a desenhar, que é focar muito no rosto e não treinar muito o corpo. A gente consegue ver que o rosto ali que ele desenhou está muito bem feito, está muito bonito, em comparação ao corpo, que já está bem mais simples, já está com um visual bem mais simplificado, né? Até parece que foi feito por duas pessoas diferentes. Então eu comento aí para qualquer pessoa que esteja começando a aprender a desenhar, que dê tanta importância para o corpo quanto se dá para o rosto, né? Por mais que, beleza, a gente vai acabar desenhando mais rostos do que o normal, né? Do que outras coisas, quando a gente vai fazer um mangá, vai fazer um quadrinho, ou quando a gente vai aprender desenho de forma geral, né? O rosto é sempre aquilo que chama mais atenção. A gente começa um desenho pelo rosto, geralmente. É bastante importante também a gente dar atenção para o corpo, para cenário, para outros elementos, principalmente quando a gente quer fazer um quadrinho. Porque essas outras características, esses outros elementos de cena, eles vão ser muito importantes para a gente conseguir, né, manter o leitor dentro da nossa história. Porque se o rosto estiver muito bonito, em cenas de diálogo vai ficar muito bem. Só que as cenas impactantes de verdade que um quadrinho tem, que são as cenas de destaque, que são cenas de ação, isso sejam cenas de ação de luta, ou sejam cenas de ação em outros contextos diferentes, são as cenas que vão captar o leitor. E essas cenas geralmente são cenas mais amplas, que envolvem poses, que envolvem cenário, que envolvem linhas de ação, que envolvem perspectiva. Então saber fazer essas outras coisas ajuda muito a deixar o seu quadrinho mais dinâmico e muito mais prazeroso de ser lido. Então fica a dica aí, galera. O rosto dele tá muito bonito, muito bem feito. Eu achei que ficou até mais bonito do que o meu, para ser sincero. Mas precisa de mais atenção aí no corpo. E outro detalhe que eu queria mencionar aqui é sobre a parte da pintura, da coloração. Que também eu consigo traçar um paralelo com outro erro comum que a gente vê quando para quem está iniciando na pintura digital, que é usar basicamente uma cor chapada e usar sombras exclusivamente em preto e usando basicamente só o degradê. Quando a gente vai vendo pinturas digitais, a gente vê que elas têm muita presença de degradê e coisa do tipo, e de sombras mais soft, né, que chama mais leves. Não sei exatamente como traduzir isso para o português. Mas para uma pintura ficar mais realista, é interessante você trabalhar tanto com as sombras pesadas, sombras duras, né, retas, que são aquelas que a gente costuma ver mais em artes vetoriais, inclusive nos próprios animes, em geral as sombras são sombras flat, né, são sombras duras, chapadas, e misturando essas sombras chapadas com sombras mais degradê, para que a gente consiga fazer um visual um pouco mais realista. Então, onde a sombra ela tem uma incidência muito maior, né? Ela é uma sombra direta de algum objeto que é na frente dela, a gente usar uma sombra mais dura, mais reta, ela representa melhor
essa questão de que tem um objeto na frente que está tapando ali e fazendo a sombra. Já quando é uma sombra devido ao ambiente ou coisa do tipo, ou da própria forma daquele objeto que você está sombreando, né? No caso, o personagem, então você tem a luz vindo de um ângulo. Tudo que está fora desse ângulo da luz, ele vai ter um degradê natural. Então, algo que eu costumo fazer depois que eu preencho, vocês vão ver aí daqui a pouco no vídeo, para preencher isso, é usar uma camada de degradê inteira na direção onde eu quero que esteja mais sombreado. E depois eu vou trabalhando com as sombras localizadas, digamos assim. Então eu faço uma sombra geral na imagem, para a imagem inteira ficar com um certo degradê, de onde eu quero mais escuro e onde eu quero mais claro, na direção da luz. E a partir daí eu vou trabalhando com as sombras localizadas, onde está tendo uma maior incidência de luz e onde vai ter mais sombra por conta disso, onde não tem luz nenhuma, então a sombra vai estar completamente chapada e escura ali, porque nesse caso da arte aí do nosso inscrito, eu não sei se foi uma escolha dele, eu vou chutar que sim, ele fez uma arte com um tom mais escuro, então dá a impressão que o personagem tá ali meio que nas sombras, tá ali num ambiente realmente com pouca luz. Eu achei bem legal isso e eu quis meio que manter essa mesma ideia na versão que eu fiz, então do personagem como se ele estivesse numa espécie de beco ali, se preparando para atacar alguém, alguma coisa do tipo, imaginando já toda uma história para essa cena que a gente tá retratando aqui, né? Então agora você consegue ver exatamente eu fazendo aquilo que eu disse, eu tô trabalhando com as sombras localizadas, porque eu já meio que fiz uma sombra, um sombreado geral ali, tratar no escuro, né, a cena. Voltando. Só que em algumas partes, alguns elementos da arte dele, a gente não consegue perceber essa questão de o personagem estar num ambiente escuro. Como, por exemplo, no arco. Quando você olha o rosto dele, quando você olha a cor do cabelo e alguns outros elementos, como a blusa interna, né, a camiseta interna ali, dá essa impressão que ele está num ambiente mais escuro. Porém, o arco está com a cor muito vibrante. Então, o conselho que eu deixo aí para vocês é sempre decidir qual o ambiente que aquela ilustração que você está pintando ela está situada, né? Então é um ambiente mais escuro, é um ambiente mais claro, para você poder escolher as cores de acordo com aquele ambiente. E escolher cor eu sei que é uma tarefa difícil, eu mesmo tenho alguns problemas com isso. Geralmente todas as pinturas digitais que eu faço, elas ficam meio opacas, né? Porque eu tenho algum certo receio, não sei direito trabalhar com cores muito fortes, muito vibrantes, então várias vezes eu faço um tratamento depois na imagem, um tratamento geral nas cores, para poder deixar as cores mais vibrantes, para poder realçar os contrastes da imagem e assim ela ficar um pouco mais vívida, porque quando eu tô fazendo mesmo, escolhendo, eu raramente escolho cores vibrantes, eu sempre acho que elas acabam não compondo muito ali com a imagem geral, mas é algo que é interessante a gente ir aprendendo e que eu deixo aí de conselho para vocês também. Bem, esse aqui foi o desenho que eu fiz do nosso inscrito, né, esse arqueiro, achei bem legal, ficou parecendo meio com o Hank, né, do Caverna do Dragão, mas eu espero que vocês tenham gostado. E para você que quer enviar aqui o seu personagem para mim, é simples, você cria uma conta no DeviantArt e posta o seu personagem lá numa qualidade legal. E aí você pega o link do seu post no DeviantArt, do seu personagem, e envia para mim no meu e-mail, contato@instintomangaka.com, com o assunto do e-mail desenha meu OC. É só mandar isso pra mim e na descrição ali no corpo do e-mail você envia alguns detalhes sobre o seu personagem, algumas características, alguma coisa que você gostaria que eu analisasse, tudo que seja interessante aí pra gente poder discutir aqui no vídeo enquanto eu faço o seu desenho. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, galera. Valeu, falou e até o próximo.